Boa noite, gente. Começa aqui mais um Pod Glow, né? Aqui mais uma sexta-feira, direto com o Sanderson Moura. Tô hoje. Agradeço a ele por estar aqui junto comigo. Agradeço também pelo convite, né? Na verdade, queria que o Santos se apresentasse um pouco para vocês, né? Porque com embasamento na ficha técnica dele, eu ainda não consegui ver o que ele ainda não faz. Maílson, um prazer estar aqui no seu programa, um programa que vem ganhando espaço na nossa sociedade acriana. É uma alegria estar aqui compartilhando algumas ideias, falando um pouco também do nosso pensamento político, né? Eu nasci em Tarauacá, sou filho de pais tarauacaenses. Até os 13 anos eu fiquei em Tarauacá, depois eu fui para Cruzeiro do Sul, lá estudei no Seminário dos Irmãos Maristas. Depois voltei para Tarauacá, estudei lá em Cruzeiro do Sul, estudei no seminário no Instituto Santa Terezinha. Sanderson, E depois eu hoje. voltei para Tarauacá, né, onde eu completei meu segundo grau e depois eu vim para Rio Branco estudar História. Santos, hoje nós vemos você como um advogado muito renomado, mas como foi a sua infância, a sua história para chegar até onde você está hoje? Exatamente. Aí eu vim para cá, para Rio Branco, em 95, me formei em História, fui professor de História durante um bom tempo, mais de 10 anos, concursado, tanto do Estado como do município. Depois eu entrei no curso de Direito para realizar um sonho meu, que era ser advogado, criminalista do Tribunal do Júri, né, que eu tenho uma grande paixão por essa área da atuação da advocacia. Me formei em Direito e até hoje eu atuo na área criminal. Depois também, nesse período, eu me formei em Filosofia, fiz mestrado em Educação, mas sempre prestigiando esse meu trabalho de advogado, que foi o meu grande sonho de juventude, era ser advogado do Tribunal do Júri. Santos, eu andei investigando sua vida, né? Você se considera uma pessoa retórica, certo? É, Por que eu, eu, usar o, eu, eu ensino retórica. por que usar o termo retórico para um advogado, orador, historiador, escritor? Isso, porque, olha, essa arte de falar bem, ela nasceu na Grécia. E lá na Grécia era chamada de retórica, que significa a arte de falar bem em público com eficácia, com capacidade argumentativa, com capacidade de convencer e persuadir as pessoas. Na Grécia era chamada de retórica. Quando vai para Roma, é chamado de oratória. Então a gente pode dizer retórica, oratória, ou também aquele que pratica pode ser chamado de orador ou retor. Então, nós Né? estamos dentro da mesma palavra. É mais conhecido como oratória, né? Orador, oratória. E eu ensino oratória. Hoje o grande centro dos meus estudos praticamente é o ensino da retórica, da oratória. Tem uma escola de Atenas onde a gente ensina oratória, filosofia. Tem que ter um dom da oratória ou qualquer pessoa pode adquirir? Como é que funciona? Mas isso já nos tempos antigos se dizia que era preciso três requisitos básicos. Quais são eles? Um seria o talento. A pessoa já nasceria com aquele talento, aquela vocação para falar bem. O outro seria o estudo da oratória. E o outro a prática. Talento, estudo e prática. Esses três requisitos formam um grande orador. Agora, nem sempre uma pessoa que não tem assim um talento de nascença, ele não quer dizer que ele não vai ser um bom comunicador. Ele pode estudar, Desenvolver. desenvolver, se capacitar, treinar, se exercitar e ser um bom comunicador. Talvez ele não vai ser um extraordinário orador, um extraordinário comunicador, mas ele será um comunicador capaz de convencer, de dialogar, de conduzir, defender suas ideias. Agora, o orador, vamos dizer assim, perfeito, como Cícero chamava, ele tinha talento de nascença, um certo talento de nascença, o estudo daquela área e o exercício constante. Ele praticava aquilo que ele ensinava, ou no tribunal, ou na política, ou ensinando para as pessoas. E hoje todos nós já praticamos oratória, todos nós. Já é algo inerente ao ser humano. Todo dia nós estamos defendendo, criticando, sustentando, acusando. Isso é praticar oratória. A diferença é que o orador faz isso consciente. O orador faz isso a partir do estudo, da pesquisa. Então ele pratica o que todo mundo já faz, mas de forma artística, científica, porque ele estuda arte. Mas ninguém está livre da oratória. Todo mundo pratica a oratória naturalmente durante o dia. Sanderson, entrando aqui na pauta da sua profissão, né? Como você é um renomado advogado, ficou conhecido ao defender causas bem polêmicas também, né?
Qual foi a sua maior experiência como advogado criminalista? Maílson, quase todo tempo a gente está tendo experiências novas na nossa profissão. Experiências fortes, experiências que marcam a vida do advogado. Então, durante o meu percurso de advogado, a primeira vez que eu defendi uma causa foi em 2003. Então, já vai para 2 décadas, quando eu defendi a minha primeira causa, a primeira vez. E de lá para cá, a gente sempre tem experiências marcantes, profundas, no trabalho de advogado criminalista. Então, eu já defendi muitas causas polêmicas, principalmente na época do Esquadrão da Morte, que teve muitos julgamentos aqui, Delbrando, Pascoal, de coronéis, os majores da PM, tenentes, todos foram a julgamentos, pessoas fortes, pessoas famosas na sociedade, e eu atuei em várias causas dessas, absolvi uma quantidade deles, e o júri assim que mais ficou marcado na sociedade acreana foi a defesa do Delbrando, ali em 2008, que foi um julgamento nacional, Sim, repercussão até internacional. internacionalmente. Foi os 2 grandes julgamentos da história do Acre que tiveram assim uma repercussão nacional e internacional. O julgamento de Chico Mendes e o julgamento do Idelbrando Pascoal. E eu participei desse julgamento e a partir dali a minha carreira também deu uma guinada, porque eu passei a ficar mais conhecido como advogado criminalista. E até hoje estou defendendo as causas que eu acredito que eu possa defender. O advogado criminalista nem sempre, às vezes, é bem visto pela sociedade, mas às vezes também é bem visto. Tem essa dupla visão Exatamente. de admiração pelo profissional e às vezes também de condenação pelo profissional. Tem essa dupla visão do advogado criminalista, ele tem que conviver com isso. Sanderson, logo no início você falou da questão da oratória, né? Como é que você lida com pessoas leigas? Assim, digamos que dentro do caso que você vai defender? Quando a gente defende no tribunal do júri, realmente as pessoas que estão ali são leigas. E você precisa convencer os leigos. Mas só que aqueles leigos, não são formados em direito. Mas muitos deles são formados em pedagogia, em história. Eles têm uma formação, os jurados. E quando não tem? Não, quando o réu não tem uma formação. Como é que você Quando o lida com jurado, ele? né, não tem uma formação, Sim. né? Não, mas exatamente, mesmo não tendo essa formação, o advogado ele procura falar de uma maneira que possa convencer. Porque o que vai fazer valer a força do advogado é o convencimento do júri. Não adianta ele apenas falar bonito, ter uma argumentação boa, se ele não convence os jurados. Então ele tem que adaptar sua linguagem para convencer aquelas pessoas que estão ali. Então ele tem que falar com simplicidade, mostrar as provas, ter habilidade no trato com os seres humanos, respeitar os seres humanos do jeito que eles são, porque ali no jurado, que são 7, tem pessoas que têm diversas formas de ser, de viver, de acreditar. Então, tudo isso o advogado tem que saber trabalhar no tribunal do júri, para não ferir ninguém, machucar ninguém. Ele tem que ter uma habilidade de um diplomata. Santos, você se considera uma pessoa desperta, certo? Você se considera um ser humano desperto. Eu estou buscando ser uma pessoa desperta, vamos dizer assim, autorrealizada, mais consciente, mais atenta. Estou em busca desse despertar, E essa sua pré-candidatura ao Senado da República é para despertar quem? A população ou a política em si? Nós temos que encontrar formas de fazer com que o povo acredite novamente na política. Você sabe que não está fácil para o povo acreditar em políticos, é a classe mais desacreditada em política, em político. Então nós temos que fazer formas novas, encontrar formas novas de falar para que o povo possa acreditar numa transformação na política. Porque todo ano é a mesma lenga-lenga, todo ano é a mesma conversa praticamente e as coisas não mudam quase nada. Mas a esperança que nós temos é na política. Então, nós temos que encontrar uma forma de fazer com que as pessoas acreditem na gente, pela biografia que a gente tem, pelas ideias que a gente defende, pela postura que a gente tem em sociedade. É isso que vai fazer com que as pessoas, aos poucos, possam observar e definir o seu voto. Não tem assim um milagre da gente dizer aqui, eu sou o salvador da pátria, porque nós já entramos nesse tipo de coisa e nós vimos que no Brasil não deu certo os salvadores da pátria. O que é bom é a gente encontrar sempre pessoas que tenham um compromisso com determinados valores que são importantes para a convivência democrática. Hoje a democracia, o Estado de Direito, ele está sendo ameaçado não só no Brasil, ele está sendo ameaçado no mundo. Valores democráticos. Sim. E os políticos têm que ter uma visão capaz de fazer a defesa da nossa Constituição, a defesa da pluralidade, da vida em sociedade,
Então tem que ter nossos políticos comprometidos com o Estado democrático de direito, não com populismo ou com demagogia. Com certeza. Santos, você não acha que o estado do Acre já está cansado já de ser manipulado, né, por duas famílias, né, há décadas? Olha, o Acre precisa mudar essa situação, porque Tá aqui, já deu oportunidade para algumas famílias. Exatamente. Não está dando certo, então é preciso fazer um novo experimento. Uma inovação, né? Uma inovação, uma renovação. Porque a esperança é essa. A esperança é estar renovando até acertar líderes que tenham condições de administrar bem o Acre, representar bem o Acre em Brasília, colocar o Acre em primeiro lugar nas questões que são debatidas nacionalmente. Então, o senador ele precisa ter essa visão. Eu digo assim, o senador ele não tem que representar só o agronegócio. É importante o agronegócio? Mas não é a única forma de desenvolver um Estado. Um senador ele não pode apenas defender os interesses de sua religião, porque o Estado é laico e nós temos, por exemplo, uma quantidade de religiões diferentes aqui no estado do Acre. O senador ele não pode apenas levantar a bandeira de um partido ou de uma ideologia. O senador ele tem que ter uma visão capaz de dialogar com todas as pessoas e, dentro das suas possibilidades, representar a todos, os interesses de todos os acreanos. Então, o senador ele tem que ter uma visão global e não apenas localista de representantes de grupos. Ele tem que ter uma visão maior. Daí porque essa eleição ela é majoritária, ou seja, é o conjunto da população que elege um senador. E quanto mais amplo ele tiver, quanto mais plural ele for, quanto mais dialógico ele for, quanto mais capaz de dialogar com as diferenças ele for, melhor ele será um representante do povo acreano. Com certeza. E o que nós mais vemos, né, nas eleições anteriores são políticos que hoje estão no poder, que dizem, né, defender uma causa X e quando chegam lá não defendem ninguém, nem mesmo o público que o elegeu. Por exemplo, eu vou defender aqui uma causa X, uma causa Y. Eu acho que um senador, um deputado tem que defender a população em geral. Em geral, exatamente. Esses dias eu escrevi até um pouco meu perfil, que é importante o eleitorado encontrar o perfil do candidato. O que é que o candidato vem ao longo do tempo, qual é o perfil dele de defesa. Então, eu venho já nas minhas entrevistas dizendo o que eu defendo. Eu defendo o meio ambiente, eu defendo a educação pública, eu defendo a democracia, o Estado de Direito, eu defendo ali as liberdades constitucionais, a liberdade religiosa. São valores que eu defendo. Eu defendo um Acre próspero, eu defendo um senador que possa representar os interesses de todos os acreanos, não só de uma família. Tem senador aí já querendo eleger a mulher ou a ex-mulher para ser senadora do Acre. Quer dizer, já ganhou um mandato pelo Acre e agora está querendo eleger a própria mulher para ser uma outra senadora. Vamos chegar eu não acredito que o Vamos chegar nessa pauta, nesse barafu aí. Vai aceitar um negócio desse, né? O povo acreano vai dar oportunidade para novas pessoas para fazer o seu trabalho e mostrar a capacidade que tem. E Sanderson, esse nome já repercutiu, né, alguns anos atrás, né? Vem sendo cogitado, né, para a política, inclusive para prefeito e para cargos públicos. O que faz do Sanderson Moura hoje, um deputado renomado, historiador, escritor, hoje optar por seguir uma carreira pública? É porque, na verdade, o direito e a política são muito próximos. Nós já tivemos grandes advogados ao longo da história que foram grandes estadistas, tanto na história romana ou na história do mundo, como no Brasil. Grandes advogados e muitas vezes grandes advogados criminalistas que foram grandes senadores. Um dos exemplos que eu posso dizer é Rui Barbosa, que era advogado e que foi um dos grandes políticos que o Brasil já teve, quase presidente do Brasil. Então, a relação entre direito e política são relações próximas. E na veia do advogado corre o sangue da política, porque, na verdade, quando ele se transfere para a política, ele não deixa de ser advogado. Ele vai defender uma causa maior. É a causa do povo, é a causa do seu Estado, é a causa da população, é a causa dos direitos do povo, das liberdades públicas. Ele continua sendo advogado, só que de uma causa mais ampla. Ele não perde essa condição de grande defensor do povo, né? Você já tem seus projetos já, caso eleito. Você está trabalhando ainda em construção desse projeto? Embora o cargo de senador é um pouco diferente de governador, Sim. Que precisa, inclusive, apresentar no TRE, quando ele vai escrever a sua candidatura, um plano de ação de governo. Senador não, já está traçado o papel do senador lá na Constituição, né, de legislar, de fiscalizar, tem todos os trabalhos que o senador deve fazer. Mas, além disso, o senador ele precisa ter uma visão para o seu Estado.
Eu acho que o senador da República tem que se preocupar não só com o desenvolvimento econômico do Estado, mas também com o desenvolvimento cultural do Estado, dar apoio às associações artísticas, às pessoas que escrevem livros, os músicos, os cantores, as pessoas que fazem teatro, arte. O senador ele tem que exercer tipo um mecenas, como era chamado antigamente, que era aquele que patrocinava as artes, né, a cultura de um povo. E nós precisamos valorizar a cultura do nosso povo acreano. E um senador que tem esse pensamento, ele pode contribuir muito com essa valorização do jovem que faz cultura, do jovem que quer escrever livro, do jovem que quer compor, do jovem que quer ser artista, do jovem que quer ser senador. Ele precisa encontrar um patrocinador, um mecenas, um político que se preocupe com esse desenvolvimento também do nosso povo. E às vezes a pessoa é senador, só quer se preocupar com o interesse do seu grupo, do seu grupelho. Só o senador agora às vezes só olha lá para a prefeitura que está apoiando ele, às vezes esquece as outras prefeituras que não é do partido dele. Ou seja, não é um senador que trabalha para todas as pessoas, não trabalha para todos os acreanos. Ele trabalha para o seu grupo político, para o seu grupo ideológico. Nós temos que parar com isso, nós temos que eleger pessoas que tenham uma visão mais global, mais sólida dessa prática do bem comum que o senador ele pode fazer. Exatamente, cargo, eu concordo plenamente. Na verdade, né, eu acho que o Brasil, o Estado em si, ele está precisando de um senador que defenda realmente a população em si, ou a população em geral, não só uma prefeitura X ou Y que apoia e tal. E entra senador e sai senador e nós não vemos o Estado ter uma evolução. Entra governo, sai governo, entra prefeitura e sai prefeito, e nós não vemos essa evolução, nós não vemos essas melhorias, né, que nós tanto almejamos e que eles tanto prometem, na verdade. Exatamente, o que a gente tem visto é piora, né? Pessoas indo embora do Acre, piora no nível econômico, financeiro das pessoas, a dificuldade de se alimentar, a insegurança alimentar, o desemprego, a inflação corroendo o poder de compra do trabalhador. Então, são questões que estão na ordem do dia, essa pauta econômica que piorou nesses últimos anos, não só no Brasil, mas no estado do Acre. Hoje nós temos em torno de 13 milhões de desempregados no Brasil. Nós temos 63 milhões de pessoas no Brasil endividadas, seus nomes no SPC. O Acre aqui no nível dos mais altos do país de pessoas endividadas. Ou seja, a pauta econômica é algo fundamental para tirar o povo dessa situação de penúria que hoje se encontra. Com certeza, na verdade, o povo em si, né, ele clamava tanto por mudança, veio uma mudança de governo, mas não veio uma mudança para o povo. Não veio. Nem veio. No Brasil, nem no estado do Acre, nem na prefeitura. Mudou tudo e eles prometiam essa transformação e não transformaram praticamente nada. Então, a realidade a olhos vistos aí, né? A olho nu. E aí é quando eu pergunto, né? Onde é que anda o povo do panelaço, o povo do buzinaço? Onde é que anda os batedores de panela? Com a gasolina, o preço que está. A inflação no preço que está. Por onde é que vocês andam? O que estão fazendo? Estão esperando o quê para se mobilizar? Porque eu acho que independente do governo ou independente da prefeitura, eu acho que quem luta por uma causa, independente de sair governo ou entrar governo, se não está legal, a população tem que se manifestar. Exatamente. E a gente está esperando a maioria dessas pessoas cumprir o que prometeram. Porque na época eles disseram, se não der certo, a gente tira. Então não está dando certo. Olha o preço da gasolina, olha o preço dos alimentos, olha a desvalorização do nosso salário, olha o ataque ao servidor público, as passagens aéreas do nosso estado, olha a falta de emprego que nós estamos vivendo. Então a maioria das pessoas que elegeram esses políticos e disseram na época, se não der certo, tira. Então está na hora da gente ser coerente e da gente praticar o que a gente prometeu. Tirar essas pessoas e colocar em outras que podem oxigenar essa política, essa vida econômica e política nacional e local e levantar a esperança de dias melhores para o nosso povo. Com certeza, eu acredito muito em dias melhores, né? Na verdade, eu acho que não só no Acre, mas eu acho que também não vou generalizar aqui no Brasil em peso, mas o que eu penso e eu falo é o que nós mais temos no Brasil é parlamentares, né? São, não generalizando, mas são um bando de vagabundos sentados na cadeira de quem quer trabalhar. Na verdade, a grande realidade é essa. Nós temos que tirar essas pessoas, principalmente renovar. Esse é o nome, renovar, inovar e melhorar a esperança, né, de dias melhores. Em relação à educação, Sanderson,
Saiu aqui no portal Tarauacá, no dia 14 de março de 2022, né? A seguinte notícia: Sanderson Moura diz que a fulana diz que tem que responder criminalmente declarações sobre o ensino de sexo entre pais e filhos, entre pais e filhos, sexo com animais, aborto e uso de drogas. Não sei se essa pessoa também falou isso ou não, ou se foi exagero da página, mas isso tá no ar. Isso foi público, né? Foi Até hoje público. nós estamos esperando a candidata que falou isso, a pré-candidata que falou isso, provar aonde estão essas escolas, quem são esses professores que ensinam os filhos a fazer sexo com os pais, os alunos a fazer sexo com os animais e etc. e outras coisas. Então, é uma fake news, é um grande desrespeito à educação, é um grande desrespeito aos gestores das escolas e uma grande responsabilidade de quem pretende representar todo um Estado. O senador ele tem que ser responsável pelas suas afirmações, procurar falar a verdade, comprovar aquilo que está dizendo. Então, a nossa educação ela precisa ser valorizada, os professores. Hoje, os professores, a grande parte dos professores estão revoltados com o aviltamento salarial, com a falta da reposição dos seus salários. E é um dos grandes problemas que a educação hoje vive, é o aviltamento salarial dos professores. Eu não acredito em melhoria da qualidade da educação se você não melhora o salário dos professores, dos profissionais que fazem a educação. Eu não acredito nisso. Primeiro tem que melhorar a qualidade de trabalho, a qualidade dos trabalhos dos professores por meio da valorização do profissional. À medida que o profissional é valorizado, pode ser exigido dele mais qualidade na sua aula, mais preparação, mais condições de ensinar bem os nossos alunos. Então, uma das propostas minhas é ser um defensor dessa grande categoria que são os professores. Ser uma voz ativa em defesa dos nossos professores. Que eu fui professor, sei o que é professor. Eu não me auto-intitulo professor como uma candidata aí se intitula. Professora fulano de tal, a gente não sabe onde deu aula, se realmente conhece a sala de aula, sabe o que é dar aula para a 5ª série, para a 6ª série, não sabe. Eu conheço a sala de aula, eu conheço o que é ser professor, porque eu fui professor por 10 anos. Na verdade, essa pessoa já vem aí, né, tentando se enganjar no mundo político, já faz tempo já, né, e vive através de enganjamento, enfim. Vamos mudar de assunto. Essa pessoa não vale nem a pena entrar na pauta. Santos se declarou no Acre em Foco, né, que o seguinte: sou candidato ao Senado pelo Movimento Pro Livros. Você não acha que nós devemos começar a rever e reavaliar a educação no Brasil? Com certeza, nós precisamos melhorar os índices dos índices educacionais do nosso país. Hoje, esses índices pioraram. Nós estamos aí no MEC envolvido em corrupção, em pessoas que não têm uma preocupação com a melhoria da qualidade da educação brasileira, um ministério desse envolvido em corrupção. Então, é uma das prioridades de um povo, o desenvolvimento de um povo passa pela qualidade da educação. E isso precisa de pessoas que tenham um compromisso realmente com a educação. A gente vê candidatos aí ao Senado que diz que é candidato pelo movimento pró-armas. Eu não quero ver a população armada. Eu quero ver a população bem alimentada, eu quero ver a população bem educada, eu quero ver a população bem assistida com a saúde, eu quero ver a população empregada, eu quero bem alimentada, população alegre, uma população que faça cultura, que faça arte, que tenha oportunidade de lazer. Não quero ver uma população armada. Eu não sou candidato pró-armas, eu sou candidato pró-livros, eu sou candidato pró-educação pública, eu sou candidato para a saúde pública. É isso que eu sou. Eu sou um pré-candidato ao Senado em relação a isso. Por isso que eu falei, eu não sou um pré-candidato pró-armas, eu sou um candidato pró-cultura, pró-educação, pró-livros. Esse tipo de conversa aí, nós não temos mais que eleger esse tipo de senador, não, esse tipo tá de cansada candidato. já, Estamos cansados, que a maioria deles foram eleitos Sim. aí na vez passada. Então tentando voltar sem inovação alguma. Sem inovação alguma, com o mesmo discurso batido, com as mesmas pautas batidas de 2018. Eles estão agora querendo requentar café, que é a coisa pior que tem. Já tomou café requentado? A pior coisa que tem é café requentado. Eles estão requentando os mesmos assuntos, armamento de população. Isso aí não deu certo. Não é a realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Deu certo? Não deu. Não deu. É só olhar para a nossa economia, é só olhar para o nosso poder de compra, é só olhar pela situação de vida do nosso povo, que nós vamos perceber que é um projeto que não deu certo.
Com certeza. Sanderson, nós vamos continuar nessa pauta, né, da educação. Caio, roda nosso mexão aí, Caio, dos nossos patrocinadores, que logo, logo vamos voltar com essa pauta da educação ainda, que é uma pauta bem interessante. Falar aqui da Lê Mustache, gente. A Lê Mustache, né, hoje foi a patrocinadora do meu cabelo, assim como desse penteado, né, que até o Sanderson Bonello já elogiou meu cabelo hoje. Recomendo ele a todos que estamos assistindo ir lá na Lê Mustache, né, a gente dá esse tapinha no visual, tá bom? Sempre com o melhor atendimento e os melhores profissionais também. E a Suporte Soluções Financeiras, gente, a Suporte, ela tem um crédito, né, pré-aprovado, né, para servidor público, estadual, federal, municipal, SIAP, e também para você que tá com restrição no nome, tá? Só liga aí no 99253-4849 e entre em contato com o Suporte Soluções Financeiras, que eles também vão te dar o melhor suporte técnico e operacional que eles têm. E a clínica, gente, Essência da Pele, né, do meu amigo Rosiclei Souza, né, que está viajando, né, mas ele vai dar aqui nome nesse meu rostinho, que em breve vocês vão ver que é uma mudança super radical. Grande abraço aí pro meu amigo Rosiclei. Liguem lá no 9905-2099, tá bom? E agende o seu horário com ele. Lá vocês vão ter os melhores atendimentos também. É um atendimento de qualidade. Ele é especialista também em harmonização facial e corporal. Sanderson, o que nós mais vemos hoje é um mutuado de jovens saindo do ensino médio sem condições alguma de ingressar numa universidade federal, porque o nível de Enem não é compatível com o nível de ensino que é dado para esses alunos dentro de uma sala de aula, principalmente na rede pública. Nós temos que melhorar a qualidade da rede pública para facilitar a entrada desses jovens também na universidade, né? Que finda sendo, vamos dizer, os alunos de particulares, às vezes findam entrando nas universidades, na universidade pública, e às vezes as pessoas mais necessitadas, os mais simples, não têm esse acesso à universidade pública. Eu sou uma pessoa que não defendo cobrança em universidades públicas. Eu sou um defensor da universidade pública. Não sou defensor de estar cobrando mensalidade de ninguém, não. O que nós temos que fazer é aperfeiçoar a qualificação dos nossos estudantes de escola pública para que eles possam até ampliar as vagas para esses alunos de escola pública, para que eles possam ter acesso à universidade. Eu também sou um defensor, é uma ideia ainda inicial, mas eu sou defensor de uma universidade estadual, que possa ampliar as vagas dos nossos estudantes e possa ter uma ressonância em todo o estado do Acre, possa até ou ampliar uma parceria com a Universidade Federal do Acre, mas eu sou favorável que essa oportunidade de cursar o ensino superior seja expandida e seja acrescida de forma bem real para todos os estudantes do estado do Acre. Então, tenho essa ideia de promover um debate de a construção de uma universidade estadual, para ampliar essas oportunidades dos alunos da escola pública. Hoje, o que os jovens de hoje devem esperar, e devem esperar do Sanderson Moura como pré-candidato ao Senado? Quais são os seus projetos para esses jovens que estão aí no mundo da criminalidade, ou se estão se desviando aí, né, do ramo da educação, né, para ir para o mundo da criminalidade, que está até mesmo de uma forma autônoma aí nas ruas, né, tentando uma vida melhor e proporcionar até a si mesmo uma vida melhor. Eu quero como um futuro senador eleito, já que eu sou pré-candidato, e a esperança é essa, é atuar com os nossos governantes para poder criar oportunidades para a juventude. Como eu falei, essa de ampliar, por exemplo, a possibilidade de entrar no ensino superior por meio de uma universidade estadual, é algo extremamente importante para o jovem poder se qualificar, ampliar o ensino técnico para que o jovem possa ter já uma profissão, uma qualificação. Tudo isso parte de governantes que tenham essa preocupação com a nossa juventude. Então, como eu falei também, um senador que se preocupa com a cultura. Quantos jovens que gostam de cultura, que gostam de arte, que gostam de música, que gostam de esportes e às vezes não encontram o patrocínio suficiente para dar vazão a esses seus talentos. E uma das minhas ideias aqui, eu espero que ninguém copie, porque eu não vi nenhum
pré-candidato ainda falando, então é a primeira vez que quero registrar aqui no Pod Globo, uma das minhas propostas como senador é ver construído no estado do Acre um Palácio das Belas Artes. O que consistiria esse Palácio das Belas Artes? Você tem tantas emendas alocadas para o estado do Acre e muitas vezes essas emendas de milhões, ninguém vê nada sendo feito no estado do Acre. Então, eu tenho um sonho de ver construído no estado do Acre um Palácio das Belas Artes. É um palácio em estilo arquitetônico clássico, onde nesse palácio a Academia Acreana de Letras vai ter a sua sede, a Associação dos Artistas terá a sua sede, as pessoas os artistas, a Associação dos Músicos terão sua sede, as pessoas do teatro terão sua sede, terá um auditório para uso coletivo, terá um espaço cultural, um Palácio das Belas Artes, destinado aos produtores de cultura e de arte do estado do Acre. Isso é possível a gente fazer, e isso vai o quê? Abrilhantar essa nossa cultura acreana, ter um espaço de desenvolvimento intelectual e cultural. Então, eu acredito que isso é possível a gente viabilizar, a gente coordenar os esforços no sentido de construir um palácio que seja assim um ponto de encontro, de promoção da cultura acreana. Eu acredito, né, que o Acre ele é muito carente ainda, né, de investimentos na cultura acreana. O que nós mais vemos hoje, né, são os parlamentares que, quando está perto das eleições, trazem milhões de recursos, né, para o Estado, para, de uma certa forma, se autopromover. E no início, ninguém não ouve-se nem falar do nome dessas pessoas. Se chegar a perguntar quem é o senador do Estado do Acre, quais são, se perguntar para os deputados quem são, os vereadores ninguém sabe quem é. As pessoas só costumam se apresentar em tempo de eleição. Inclusive, mandar, né, emendas milionárias aí para as secretarias, para as prefeituras, né, que apoiam, na verdade. É exatamente isso. Nós estamos precisando de novos políticos, de caras novas, de caras gente que faça a diferença. De pessoas que façam a diferença. E como é que a gente vai saber que a pessoa faz a diferença? Olha, tem alguns indícios, a gente não pode dizer que tem já a tabelinha ali, né? Mas é importante ver o que as pessoas defendem, de onde elas vêm. Isso é muito importante para escolher um candidato. Qual é o compromisso público daquele candidato? Se ele é pró-população, pró-sociedade, ou se ele é pró apenas os seus empresários que patrocinaram sua eleição. Então, um político, ele tem que ser um político que tenha uma visão de bem-estar social. Bem-estar social não é bem-estar da minha família, bem-estar dos meus amigos, não. É bem-estar social. É uma ação política onde possa irradiar o bem-estar para toda a população. É desse tipo de político que nós estamos precisando. Com certeza. Sanderson, em relação aos movimentos, você tem algum posicionamento particular ou tem já algum projeto em relação aos movimentos, por exemplo, LGBTQIA+, aos movimentos e aos demais movimentos também? Olha, uma das palavras que me definem como político é uma palavra: pluralidade, pluralismo social. O Estado, ele tem que governar para todos. O Estado não pode governar só para um setor ou para outro. Então, os índios têm direito de existir com seus direitos, os negros, a comunidade LGBTQIA+, todos eles têm o seu direito de existir e tem o Estado tem a obrigação de garantir esses direitos. Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente discriminatória, preconceituosa. Na verdade, eu não digo nem no conjunto da sociedade, mas um conjunto de pessoas que patrocinam o ódio. É um discurso de ódio, é uma disseminação de ódio contra o diferente. Nossa sociedade, ela tem raízes multiétnicas. A gente veio da Europa, nós viemos da África, nós viemos daqui, descendentes dos índios, nós somos uma mistura de raças, uma sociedade multiétnica. Então, nós temos vocação para essa pluralidade. E uma das minhas posturas como senador é respeitar os direitos de todos os setores da sociedade civil organizada. E um senador que pensa a sociedade do ponto de vista democrático e não que dê vazão a ódios de determinados setores contra homossexuais, contra índios, contra negros, etc. Não, a sociedade ela precisa ser democrática e os nossos políticos precisam garantir o direito de todos de existir e de ser feliz. Se a pessoa
opta por determinado estilo de vida que não prejudica os interesses dos demais, o interesse dos outros, ele tem o direito de existir nessa sociedade e com o apoio do próprio Estado em relação a garantir o direito das pessoas diferentes de existir. Como você vê a política atual, tanto a nível estadual quanto nacional? Olha, de uma pobreza muito grande, pobreza intelectual muito grande, pobreza programática muito grande, social, de visão, de cultura. Nós estamos carecendo disso no nosso país. Nós estamos precisando resgatar políticas que tenham uma visão mais profunda da nossa sociedade brasileira, que tenham um carinho maior pelo nosso país, que tenham um respeito maior pelo nosso povo, pela diversidade do nosso povo, pela pluralidade do nosso povo, que veja isso como riqueza e não como uma oportunidade de promover discursos, como eu já falei, de ódio, disseminação de fake news, Sim. e etc. Eu vejo como necessário que nós tenhamos representantes no Senado também que se preocupem com o Estado brasileiro. Hoje, no mundo todo, se a gente for perceber, a democracia, os valores democráticos, os valores sociais liberais estão ameaçados por discursos de disseminação de ódio, de raiva, de cólera. Exatamente. Nós precisamos de quê? De pessoas capazes de defender nossa Constituição, de defender as instituições, de defender os valores democráticos, que estejam ali vigilantes em relação a esses valores que são atacados por um setor que quer destruir as instituições, que quer destruir o processo eleitoral, que quer desprestigiar os valores dos direitos humanos. Então, isso é uma diferença muito grande de um senador, de um pré-candidato, que tem a noção da sua missão constitucional, de um que só quer ser eleito porque é da família do fulano de tal, ou é do grupo tal. Não. Nosso senador ele tem que ter uma perspectiva maior. Então, é nessa perspectiva que eu me coloco. Ao mesmo tempo, discutir as micro questões do nosso povo e também as macro questões da política brasileira. E para isso o político tem que ter qualidade e capacidade para dar esse debate. Senão ele fica ali pequeno, ele fica ali sem ser protagonista no cenário nacional, sendo manipulado por 4, 5, 6 senadores que dão as cartas no Congresso Nacional. Sanderson, seu nome, como eu já falei, né, já havia sendo cogitado, né, para entrar para essa área política, né, alguns anos atrás. E agora, como é que foi despertar em você? Foi um convite? Como é que foi? Você entrar já assim, surgiu o Sanderson Moura, o advogado e criminalista, como pré-candidato ao Senado da República. Eu venho ensaiando essa entrada na política já há alguns anos, mas sempre, em alguns momentos, não deu certo. Você já via necessidade de fazer a diferença anos atrás. Já havia necessidade de fazer a diferença. Agora, o que eu entendo é que o momento oportuno é esse, o momento certo é esse. Eu acredito, eu sinto que o momento certo é esse, da minha contribuição para o Estado do Acre, da minha contribuição política. Então, eu acredito que esse é o momento adequado, o momento certo. Estou acreditando nisso, estou com vontade, estou com disposição de dar minha contribuição para o Estado do Acre. Gente, estamos chegando aqui já quase no final, né, já do Poliglo, né? 1 hora passa rápido. 1 hora já? Já. Agradeço aqui o Sanderson Moura pelo convite, né, de estar aqui no Poliglo com a gente, né, conosco, falando aqui um pouco da vida dele, da carreira, né, e um pouco também da pré-candidatura dele ao Senado da República, né. Sanderson, eu queria que você desse aqui as suas considerações, né, o público que te assiste aqui. Oi, irmão, eu sou grato aí pela participação no seu programa. Eu vejo que você também é uma dessas pessoas que tem muito a contribuir no nosso parlamento, pela sua visão de política. Nós estamos precisando de parlamentares progressistas, parlamentares que têm uma visão social, e eu vejo isso na sua pessoa, e é um bom nome aí também para auxiliar o Acre a despertar para uma nova política. Então, eu sou grato por participar desse seu programa, que vem tendo uma boa repercussão na nossa sociedade. E eu quero dizer que nós estamos em construção. Nós estamos num período, vamos dizer, pré-eleitoral. Nós estamos afinando o nosso discurso, nós estamos enxugando a nossa forma de ver a sociedade, trabalhando melhor a nossa forma de falar com o público. Quer dizer, nós estamos em exercício. Eu quero cada vez daqui... Constante movimento, constante né? movimento. Eu quero, daqui para o mês de agosto, mesmo quando as campanhas estiverem liberadas, eu quero chegar afinado para falar com o povo do Acre, com os jovens, com os professores, com as pessoas que fazem cultura,
eu quero falar com todos e eu quero chegar afinado no mês de agosto. Nós estamos afinando o discurso, nós estamos trabalhando essa nossa pré-candidatura. Então, nós temos tempo aí para melhorar muitas coisas que nós precisamos melhorar. Estou me qualificando, estou lendo, estou revendo a Constituição, estou revendo a situação do país, as grandes pautas nacionais, estou lendo alguns livros necessários para entender a atual política econômica do nosso país, como é que está a realidade do nosso povo. Estou selecionando algumas questões que são fundamentais para não entrar num debate do oba-oba, porque esse oba-oba nos já colocou em algumas situações muito constrangedoras. Bota para moer, isso é oba-oba, né, na política? Olha como é que nós estamos aí. É o famoso barafuá, né? Como é que nós estamos? Como é que nós estamos na nossa sociedade? Nós temos que estar alerta para esse tipo de oba-oba. Bota para moer. Não, eu tenho que estar preparado para falar com consistência para o povo o que é que eu posso fazer em prol desse Estado. E eu acredito que eu posso dar minha contribuição, é por isso que eu estou colocando-me com essa pré-candidatura. E recebendo o apoio do PSOL, do Jamir, das pessoas, do Valdir, das pessoas que conduzem o partido e que estão trabalhando bem para que essas nossas candidaturas possam crescer também no gosto do povo acreano, né? Gente, foi um prazer estar aqui hoje, né, com o Sanderson Moura, né, aqui no Pode Globo, e ele está convidado, né, faço aqui esse convite para ele estar aqui mais vezes, tá bom? Grato a todos os patrocinadores que estão patrocinando esse programa, grato a toda a produção que está aqui por trás de tudo isso. Agradeço muito a todos vocês, né, que estão nos prestigiando, vão lá, comentem, divulguem o canal, ativem o sininho e vamos fazer a diferença que o Estado do Acre está necessitando realmente fazer a diferença no ramo político e em outras áreas também, mas eu acredito que na área política é uma das áreas que o Acre está realmente pobre e precisa resgatar a confiança, né, do eleitor. Eu acredito e eu acho que todos nós também temos essa visão, né? Agradeço a todos vocês, tá? Hoje foi um bate-papo mais aqui um bate-papo mais centralizado, hoje foi um bate-papo mais digamos que sem alfinetada, mas no próximo vai ter um barafuazinho, tá bom, gente? Se liga. Foi um grande abraço, gente, e um grande beijo a todos vocês, tá bom? Até a próxima.